Agora eu falo sobre a abordagem da Polícia Rodoviária Federal a uma mulher que ocorreu na Via Dutra, que fica no Rio de Janeiro. Essa abordagem foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo o boletim de ocorrência ao qual a Folha de São Paulo teve acesso. Nesse documento, os agentes afirmam que a mulher gritou palavras de calão direcionadas a Bolsonaro e eles citam também um palavrão. A mulher foi levada para uma delegacia da Polícia Federal e liberada depois de se comprometer a comparecer à justiça. O boletim cita o seguinte, que a abordagem foi feita, abre aspas, mediante determinação do próprio senhor presidente, fecha aspas. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu recebo agora os colunistas Augusto de Arruda Botelho e Leonardo Sakamoto. Muito boa noite aos dois. Augusto, quero te ouvir aí sobre esse assunto, né? Houve abuso ou não por parte dos agentes ao levarem essa mulher para a delegacia? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Boa noite a todas e todos. Bom, se o roteirista de House of Cards não conseguiu prever a loucura da política brasileira, certamente os juristas e legisladores não conseguiriam prever o governo Bolsonaro, porque o Código de Processo Penal não consegue prever essa situação esdrúxula, é essa palavra, que a gente se deparou com essa situação do presidente Bolsonaro pedindo para que uma pessoa que se manifestou contra ele seja conduzida à delegacia. E aqui eu dou uma explicação técnica muito rápida. Um crime contra a honra é um crime que nós chamamos que ele só se processa, ele só vai adiante mediante uma ação penal privada, que é uma queixa-crime. Ou seja, o ofendido, quem se sente ofendido, tem que mover uma ação. Ao contrário de um crime comum, em que o Ministério Público vai lá e processa essa pessoa. Um crime contra a honra contra o presidente é uma ação penal pública condicionada. É um meio do caminho, por assim dizer. Ela depende do quê? Da requisição do ministro da Justiça. Então, se alguém ofende a honra do presidente da República, o ministro da Justiça tem que ir lá e requisitar um inquérito policial, uma ação penal, para que essa pessoa possa, então, ser processada. O que aconteceu na beira da estrada é completamente atípico, porque a vontade do presidente da República, ele dizer ali para os policiais rodoviários federais de que ele quer que a pessoa seja conduzida, poderia suprir essa requisição formal que o Código de Processo Penal prevê e exige para que uma ação dessa possa prosseguir? A resposta é bastante simples, não sei. Porque isso nunca aconteceu, a bem da verdade. Então é um tema que precisa ser refletido. Então, do ponto de vista técnico, há essa discussão que, com certeza, no ambiente acadêmico, ela vai acontecer. Mas vamos falar agora do que está por trás disso. É curioso perceber que os apoiadores do presidente, o próprio presidente, inclusive seus familiares, reiteradamente e do ponto de vista bastante equivocado, vêm dizer que muitas prisões, feitas geralmente pelo Supremo, são prisões por crimes de opinião. Dizem que Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Alan dos Santos estão presos por crimes de opinião, porque se manifestaram. Não é verdade. Provavelmente nunca leram os despachos que decretaram essas prisões para perceberem que há outros vários crimes sendo investigados que podem sim justificar essas prisões. Não são apenas crimes de opinião. A bem da verdade, há pouco de crime contra a honra na conduta dessas pessoas. Ao contrário do que aconteceu com essa pessoa, que sim, o máximo que ela pode ter feito é cometido um crime de injúria ao xingar o presidente. Portanto, a gente percebe que a posição do governo, a posição do presidente é repetidamente a mesma. Para os seus inimigos, o arbítrio, né? Para os amigos, para as pessoas próximas, a lei, a sua lei.